Estamos em Encare, no subúrbio de Jerusalém, e aqui estamos no Jardim da Bíblia, um local que preserva réplicas de como era a vida diária nos tempos bíblicos. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os dias tanto do Antigo Testamento como nos dias em que Jesus esteve aqui na Terra. Nós estamos numa tenda, típica daquelas que eram usadas no tempo de Abraão. Como você sabe, Abraão habitava em tendas, era um nômade. Nos tempos de Cristo, as tendas também eram usadas, embora em menor quantidade. Poucas pessoas usavam as tendas no tempo de Jesus, mas no Antigo Testamento eram muito comuns, especialmente no povo de Israel. As tendas geralmente serviam de lugar para refeições, para receber visitas, e por isso eu estou aqui com meu amigo João Batista, que é professor de historiografia bíblica e já vive há muitos anos aqui em Israel. Ele é um guia de muitas pessoas que aqui vêm visitar, conhecer o local e ensinar as maravilhas da palavra de Deus. Bem, nós estamos aqui, ele está com trajes típicos da época, para mostrarmos como era a visita de alguém a uma outra pessoa nos tempos bíblicos. Como você pode perceber, eu estou descalço. Não havia o costume de entrar calçado na tenda de uma pessoa, na casa de uma pessoa, se ele estava numa casa fixa. Se estava numa tenda, o princípio era o mesmo, não se entrava com sapatos. Os sapatos ficavam do lado de fora. O sistema então era o seguinte, havia algumas regras de etiqueta que aquele que recebia o convidado deveria praticar, isto é, caso o convidado fosse uma pessoa bem recebida em sua casa. Em primeiro lugar, ele deveria mandar que o empregado mais simples da sua casa lavasse os pés do visitante. As ruas não tinham asfaltos como os nossos dias, então a pessoa sujava bastante os pés. Então o empregado mais simples vinha, lavava os pés do visitante. Ele também saudava o visitante com ósculo santo, isto é, um beijo em cada face. Também costumava, em algumas situações, ungir a cabeça do visitante com um pouco de azeite de oliva e pronunciar-lhe uma bênção. Depois, finalmente, convidava o visitante para comerem juntos. Bem, o visitante então vinha para uma das partes da tenda, a tenda geralmente tinha duas partes. Na parte especial para as refeições, ele ficava reclinado nessa posição que estamos aqui. Para nós ocidentais, não é uma posição muito confortável para se comer, mas era assim que eles comiam, numa posição reclinada. O costume de comer sentado em cadeiras e mesas é bastante ocidental e não fazia parte daquela geografia, daquele povo, daquela etnia em particular. Aliás, o costume de fast food não seria de maneira alguma bem-vindo naquela ocasião. Segundo a tradição judaica, comer em pé é como lançar uma pedra num cântaro de barro. Assim era o provérbio judeu. Imagine, uma pedra num cântaro de barro. Assim é comer em pé. Não se podia comer em pé. Era uma terrível falta de educação. As pessoas para comer não podiam ter pressa, porque comer era um ato sagrado, demandava tempo. Então as pessoas tinham que calmamente se inclinar. Durante a comida havia cânticos, havia casos, conversa e muita alegria. As pessoas também tinham algumas prescrições de higiene. Não se podia jamais tocar na comida com a mão esquerda. A mão esquerda era para a higiene pessoal. A pessoa tinha que tocar na comida apenas com a mão direita. E com a direita ele comia. Muitas vezes o anfitrião e os convidados comiam no mesmo prato, algo também estranho para a nossa cultura. Se o anfitrião estivesse, por exemplo, molhando um pedaço de pão num prato, aquele que estava visitando não poderia colocar o seu pão ao mesmo tempo. Isso seria uma terrível falta de educação. Isso nos faz lembrar alguns episódios do Novo Testamento. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que João era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus na hora das refeições. Com este comportamento aqui, podemos imaginar todos comendo, se divertindo e João se recostando no peito do mestre.
Um comportamento que, aliás, é comum de ser visto até hoje. Não é muito raro vermos nas ruas de Jerusalém, especialmente no setor palestino ou no setor dos árabes, dois jovens andando de braços dados ou, quem sabe, abraçados em público, sem nenhum significado imoral. Pelo contrário, é a cultura deles. Além disso, percebemos também que Jesus revelou na noite da traição que aquele que haveria de traí-lo seria identificado pelo gesto de colocar consigo a mão no prato. Alguns evangelistas mudam um pouquinho e dizem aquele que come do meu prato. Outros dizem aquele que coloca comigo a mão no prato. Temos então duas possibilidades. A primeira, quando Jesus ofereceu o prato para Judas comer junto com ele, todos entenderam que Judas haveria de ser o traidor. Outra possibilidade, Judas acabou acidentalmente ou traído pela sua própria consciência, praticando um ato de falta de educação. Enquanto o mestre ainda estava falando e molhando um pedaço de pão num prato com vinho, Judas automaticamente colocou seu pedaço de pão ali e todos perceberam, pelo seu gesto não muito comum, que ele haveria de ser o traidor. Também naqueles tempos, a comida era muito rara. Estamos numa região em que 78% da terra não é arável, não são terras próprias para plantio. Então imagine que a comida e a água aqui são muito raros. O que se fazer então? Comer pouco. Neste ambiente, nesta cultura, nesta situação, quando alguém divide o pão com seu semelhante, está tendo em alta conta. Está dizendo, eu me importo com você, eu divido o pouco que eu tenho com você. Agora imagina quando Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso tem um significado muito importante e muito especial. No tempo dos patriarcas, as tendas geralmente eram divididas em 2 cômodos ou mais, a maioria em 2 cômodos. O primeiro servia para colocar a comida dos animais, a comida da casa que era guardada junta e no outro local um ambiente para receber visitas, para cear e também para dormir. 2 cômodos básicos. Algumas vezes as tendas eram construídas perto de um poço. E ter um poço como este era ter realmente uma grande riqueza. Algumas pessoas mandavam furar um local e descobriam água e compravam aquele local para ser o seu poço. No Antigo Testamento, houve alguns poços que foram comprados por pessoas importantes mencionadas na Bíblia. Quando você tinha um poço, lembre-se, estamos falando de um ambiente desértico, você tinha amigos, porque todos da vizinhança viriam até a sua casa ou, no tempo dos patriarcas, até a sua tenda para lhe pedir água. Então, fornecer água para amigos, para vizinhos, era realmente ser alguém de grande prestígio. As mulheres também vinham até o poço para aproveitar e não apenas tirar água para fazer a refeição diária, para preparar a comida, mas também para lavar suas roupas. Geralmente, os poços tinham em frente uma espécie de tanque de pedra onde a água era colocada. Como você vê, nós temos água aqui. As mulheres usavam este tanque, algumas vezes era um tanque maior, para lavar as roupas. Elas colocavam a roupa aqui, pisavam por cima da roupa, esfregavam e aproveitavam também para conversar enquanto a roupa era esticada e secava sobre as pedras. Num outro momento do dia, numa outra parte, eram os animais que bebiam a água deste mesmo local. É claro que pelas regras de higiene dos nossos tempos, este seria um comportamento não muito aceito. A mesma água para lavar roupa, para preparar a comida e para animais beberem? Bem, porém era assim naqueles tempos. É lógico que o sol ficava mais forte em algumas partes do dia e por isso as mulheres evitavam aqueles momentos de sol muito forte para vir lavar a roupa, a menos que se tratasse de uma mulher bastante rejeitada na sociedade, na comunidade em que ela vivia. E este foi o caso da mulher samaritana que Jesus encontrou no poço de Jacó. Isso está relatado no Evangelho de João. Jesus uma vez estava com os discípulos numa região samaritana e assentou-se num poço semelhante a esse, que no passado havia pertencido a Jacó. Enquanto os discípulos foram a uma cidade próxima buscar comida, Jesus estava ali sentado quando uma mulher veio buscar água.
Note que as mulheres nunca vinham sozinhas para buscar água ou para lavar as suas roupas, primeiro pelo perigo que havia de uma mulher ser violentada ou, quem sabe, raptada ou coisa parecida. Segundo, porque elas escolhiam a melhor hora do dia e era o momento de encontrar as amigas e poder conversar. Aquela mulher veio sozinha, na hora mais quente do dia, indícios claros de que era uma mulher rejeitada na comunidade em que vivia. Jesus então fala com ela, pede-lhe água. Ela estranha que um judeu pedisse água a uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. Mas ela acaba aceitando e dá água a Jesus. E Jesus aproveita e conversa com ela. Revela-se como sendo a água da vida, o Messias, o Filho de Deus. E aquela mulher se torna uma grande missionária do Senhor. Tudo num poço semelhante a esse. Esta é a famosa manjedoura, tantas vezes mencionada na tradição cristã. Aliás, você sabe o que significa a palavra manjedoura? Manjedoura vem da palavra manjar, comida. Era, portanto, o local onde a comida, o manjar, vamos dizer assim, dos animais era colocado. Bem, aqui como você vê, há vários buracos de pedra. E nesses buracos eram colocadas as palhas para que os animais pudessem comer. Havia um costume interessante das ovelhas. Quando elas acostumavam a comer num buraco, elas não comiam no outro buraco. Elas podiam estar com muita fome. Por exemplo, se uma ovelha estava acostumada a comer neste buraco aqui, nesta manjedoura, podia não ter nenhuma palha aqui e a outra estar farta de palha. Ela não comeria na outra. Ela esperaria até que o pastor colocasse comida para ela no seu local próprio de comer. Interessante o comportamento desse animal, não é mesmo? A Bíblia também menciona que José e Maria, quando chegaram em Belém, Maria estava grávida de Jesus, não havia lugar para eles na hospedaria. José bateu em todas as portas e todas se fecharam. Eu até aí posso imaginar um pouco o que passava na cabeça de José naquele momento. A sua esposa estava grávida do Filho de Deus, o Messias estava em seu ventre. Por que Deus não providenciava um caminho mais fácil, menos árduo? Por que um anjo não tocava no coração de alguém para abrir uma casa, uma mansão, um lugar no palácio? Por que não tocou no coração de Herodes? Finalmente Deus atendeu a insistente oração de José. Senhor, providencia um lugar onde minha mulher possa dar à luz ao teu filho, ao Messias. E o lugar foi providenciado. Mas não foi num hotel clássico, foi numa manjedoura. Alguém, quem sabe, que tinha uma casa próxima a um curral, ofereceu para José e Maria um lugar como este, uma manjedoura onde Jesus pudesse nascer. Não era, portanto, como mostram os presépios, um pequeno bercinho feito de madeira, mas um lugar de pedra como este. Talvez pelo frio que pudesse estar fazendo naquela ocasião, não temos certeza absoluta disso, José pode ter colocado Maria e o menino no lado de dentro, ou quem sabe, aqui no lado de fora. Ele deve ter tirado a palha ou até usado parte dela para servir como uma espécie de colchão para o menino Jesus, cobriu o lugar e aqui nasceu o Salvador do Universo. Agora imagine, o Divino Rei do Universo nasceu num lugar que servia de abrigo para comida de animais. O local onde animais comiam serviu de cama para o Criador, aquele mesmo Criador que fez incontáveis planetas, estrelas, galáxias, centenas de bilhões de trilhões de sóis de mundos, veio se tornar homem e nascer numa manjedoura, por amor de nós, por amor de mim e de você. É interessante que muitos de nós queremos ser como se fôssemos deuses, mas aquele que era de fato Deus quis ser como um de nós. Sentir as nossas emoções, sentir a nossa situação e, mais do que isso, oferecer a sua vida em nosso lugar. Por isso Jesus tinha tanto fascínio pela história das ovelhas, pela vida das ovelhas. Por isso Jesus talvez tenha usado tanto o exemplo do curral, do pastor, das ovelhas, para dar o seu ensinamento aos seus discípulos. E agora que nós vemos esses detalhes, parece que as letras da Bíblia ganham um novo sentido, ganham mais vida. Podemos entender melhor algumas ilustrações, alguns elementos usados pelo Mestre. Principalmente quando ele disse, eu sou
o bom pastor. A expressão de Jesus, eu sou o bom pastor, adquire novo significado quando conhecemos a cultura da época, a forma como os pastores agiam. Como você pode ver, eu estou aqui à entrada do aprisco. Alguns falam porta, mas como você pode ver, não havia de fato uma porta, apenas uma entrada. A única porta, é claro, seria aquela que pertenceria ao quarto ali ao fundo, mas o aprisco tinha apenas uma entrada e nenhuma porta. Não havia outro meio de ter acesso aqui dentro a não ser por esse vão aonde eu estou. E por que não havia porta? Porque o próprio pastor servia de porta para as ovelhas. Eu vou explicar. Aqui as ovelhas entravam por esse único local. Lembre-se, como dissemos, o pastor contava e recontava as ovelhas várias vezes durante o dia, antes e depois que regressavam da travessia, e aqui as ovelhas ficavam todas dormindo. É interessante imaginar a cena, todas as ovelhas aconchegadas dormindo. Mas havia uma situação de muito risco. Na época em que havia mais seca, a fome aumentava. Dá então para se imaginar que lobos, devoradores e outros animais selvagens veriam aqui no aprisco um lugar ideal para que pudessem ter uma refeição. Lobos gostam de devorar ovelhas e, faltando comida para eles, viriam para cá. Mas as ovelhas ficavam tranquilas, porque o pastor estava aqui. Quando o pastor tinha que se ausentar por qualquer razão, as ovelhas, por algum instinto animal, sentiam a falta do pastor e começavam a emitir sons. Elas costumavam abalir. Nesse momento, os lobos que estavam fora, se ouvissem barulho dentro do aprisco, parece que de alguma maneira, também por instinto animal, compreenderiam que as ovelhas estavam sozinhas e era o momento ideal para atacar. O pastor então tinha que estar sempre atento para que as suas ovelhas não fizessem barulho muito alto e pudessem assim atrair lobos devoradores. Havia outro costume que os pastores usavam nesta época. Veja, os lobos viriam por aqui e como a cerca de pedras não era muito alta, os lobos podiam pular a cerca. Por isso Jesus falou, o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta, pela entrada principal. Aquele que pula a cerca é o lobo devorador ou o ladrão, que vem para levar as ovelhas e não para cuidar delas. Nesse caso, para impedir que animais pulassem a cerca, o pastor costumava colocar por cima alguns galhos com bastante espinho. Esses galhos aqui são muito típicos da região e têm espinhos em toda parte. Então, colocados assim em cima da cerca, impediriam que um animal devorador pudesse querer pular a cerca e devorar as ovelhas. Numa outra situação, galhos secos também poderiam ser colocados aqui do lado de fora, colocava-se fogo e deste modo espantava-se o predador. Mas havia ainda um terceiro recurso, e este era o principal. Sabe qual? O pastor deitava aqui na porta e não deixava que ninguém passasse. Ele ficava aqui ele dormia. Por isso Jesus falou que ele era a porta das ovelhas. O pastor servia de porta. Aquele que não entrava por aqui, ou era lobo, ou era ladrão. Para entrar aqui, você teria que ser ovelha ou pastor. Jesus é o grande pastor. E somente Ele pode proteger as entradas da nossa alma. Ele tinha consigo um cajado, como todo pastor tem o seu cajado. Um pedaço de madeira, que poderia servir para proteger o rebanho, porque com esta madeira ele podia atacar um inimigo. Poderia servir para salvar uma ovelha de um buraco, porque muitos cajados tinham na ponta uma forma que ajudava a içar o corpinho da ovelha. Podia também servir para repreender o animal. Quando uma ovelha saía do meio do rebanho, o pastor podia usar o cajado para dar uma pequena pancada na sua cabeça, de leve, é claro, e trazê-la de volta para o rebanho. Uma pancada que doía um pouco, mas servia para a sua proteção. O cajado era para proteger, para cuidar, salvar e para repreender. O mesmo instrumento de Deus, às vezes, nos faz sentir dor, mas também nos salva. Nos salva dos nossos pecados, nos salva das nossas tendências, nos salva de nós mesmos. Às vezes fazemos orações a Deus pedindo que nos proteja dos lobos devoradores, quando o maior inimigo somos nós mesmos, ou o lobo que habita em cada um de nós.
Portanto, temos que pedir ao grande pastor do universo que cuide de nós, nos defendendo não apenas do perigo externo, mas também daquele perigo interno que está em cada um de nós. Devemos pedir que Ele seja a porta do nosso aprisco e que somente alguém ou algo autorizado por Ele possa passar por ali. Lembre-se, dentro do aprisco havia comida. Dentro do aprisco havia proteção. Fora, deserto, solidão, perigo, lobos devoradores. Mas se nós temos o nosso pastor, não há o que temer. Jesus é o bom pastor. E no Antigo Testamento, fazendo uma leitura evidentemente cristocêntrica dos Salmos, temos o maravilhoso Salmo de Davi, onde ele de uma maneira muito perfeita disse: "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará." É interessante que no hebraico esta expressão "nada me faltará" seria melhor traduzida por "de nada terei falta." O que o salmista está dizendo não é que se o Senhor for nosso pastor, teremos tudo, todo tipo de carro, todo tipo de casa, não é isto. Se o Senhor for o nosso pastor, ainda que tenhamos apenas uma bicicleta, não teremos falta de nada. Aquilo que tivermos será o suficiente. Não é bom ler a Bíblia conhecendo assim a cultura do Oriente Médio? Porém, melhor do que isto, é sentir na pele, de uma maneira espiritual, a sensação de ser uma ovelha do grande pastor. E ter a certeza de que Ele está conosco e que nada nos faltará. Podemos estar seguros no abrigo do Senhor.